Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, onde nós podemos falar sobre o amor, a graça de Jesus. Trimestre passado foi algo maravilhoso sobre a lição do grande conflito. E nós estamos aqui continuando esse trabalho porque neste trimestre nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. Se você ainda não tem essa lição, por favor, vai lá, baixa o aplicativo Escola Sabatina e você terá a lição gratuitamente para você. E você terá as anteriores também, algumas que já estão traduzidas em português. Se você quiser estudar em outra língua também, o aplicativo fornece isso para você. Então não fique sem esse conteúdo, porque Deus quer falar para o teu coração e ajudar com que tua fé se torne algo mais firme a cada dia, tá bom? E se você ainda, nós estamos aqui em julho, você ainda não deu aquela moralzinha para nós, vai lá no YouTube, filho de Deus, @paulistaleste, tá vendo o GC aqui embaixo? Vai lá, confere, clica no sininho e nos dê essa moralzinha para você ficar por dentro de tudo que acontece na Associação Paulista Leste. Mas se você quiser também falar assim, pastor, eu quero um Instagram. Temos também um Instagram só da Escola Sabatina. Vai lá, mips.apl, tá bom? Tá vendo aqui embaixo? Vai lá, começa a seguir, você vai ficar por dentro de todas as novidades da Escola Sabatina e os cortes, reels que nós estamos oferecendo todas as semanas, tá bom? Fique ligado nisso e não perca essa oportunidade. Nós estamos aqui para começar esse trimestre e temos aqui a oportunidade de termos pessoas aqui de excelência. Muito obrigado, meus amigos. Pastor Yuri, nosso hermano, pastor dos hispanos. Muitas graças, pastor. Pastor Léo, tudo bem? Uma alegria, um privilégio estar aqui nesse podcast, junto com amigos tão especiais aqui também, uma alegria. E gostaria de mandar um abraço, já que você falou aí para nossa comunidade hispana, um abraço a todos os amigos, hermanos lá de nossa comunidade hispana. Não tá esquecendo de ninguém, não? Também. Não tô sim. Em pleno julho. Mandar também um abraço para minha noiva querida, para Tamires, né? Um beijão para ela também. E também para minha filhinha, para Lívia. Aproveitar e já mandar para a família inteira. Agora tá completo. O pastor Yuri já participou aqui conosco. Temos aqui o pastor também Marcos Lemes Cardoso. É isso mesmo? É isso mesmo. Pastor de São Mateus, muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe e manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor. Tá certo, pastor Leonardo. Obrigado, pelo convite. Que Deus abençoe você. Bom dia para os nossos amigos aqui também que estão conosco, com todos os que vão nos assistir. E um abraço para o pessoal da igreja de São Mateus e do Jardim Quarto Centenário. As igrejas que Deus me deu a oportunidade de estar comandando aí como pastor nesse momento. Obrigado, pastor? Deus abençoe. E um abraço para a família, né? Então, a esposa, a Fabiana, os filhos, Daniel e Beatriz, que Deus abençoe eles. Você está como pastor do Distrito de São Mateus há quanto tempo, pastor? 6 anos e meio. Para você ver. Bastante Poucos conseguem uma obra dessa. Deus seja louvado pelo teu ministério, meu querido. Amém. Deus seja louvado. Temos aqui pastor Giovanni Teodoro. Guardem esse nome, hein? Giovanni Teodoro. Pastor do Jardim das Oliveiras. Muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido. Manda um abraço pro teu povo aí, em nome do Senhor. Pastor Léo, obrigado em primeiro lugar pelo convite. Privilégio estar aqui novamente, também com os amigos. Bom dia a todos. Um abraço para a turma, para os amigos, irmãos do Jardim das Oliveiras. Um abraço para eles também, para minha família, para a Dai. Um beijo, meu amor. E que Deus nos abençoe hoje aqui nesse momento. Muito bem, os abraços foram dados, as lembranças foram realizadas e agora nós vamos começar a estudar um pouquinho a palavra de Deus. Quero convidar você aí que nos assiste, vamos curvar nossa fronte, vamos falar com Deus. Pastor Yuri, pode nos abençoar? Claro. Querido bom Deus, nós louvamos o teu nome pela oportunidade de abrir a tua palavra neste momento. Agora nós vamos estudar um pouco a respeito do livro de Marcos, iniciando esse novo trimestre da lição da Escola Sabatina, e pedimos aqui a tua presença e também com todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O princípio do Evangelho, verso para memorizar. Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15 diz: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia. Pregando o Evangelho de Deus, ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
Arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui, João Batista ele começa agora a apresentar o batismo do arrependimento, começa a apresentar as boas novas do Evangelho que daria início ali através de Jesus Cristo. Como que essa lição, o princípio ali do Evangelho, nós podemos mostrar para os nossos irmãos que isso é extremamente relevante para a nossa vida. De Marcos para Marcos, como que a gente pode fazer isso? Muito bem. O Evangelho de Marcos, ele trata de muitos pontos importantes. Um deles é que o Evangelho é de Jesus Cristo. Então, o que nós podemos ver é que essa mensagem que ele vai trazer não é uma mensagem simplesmente dos apóstolos, das testemunhas oculares, é uma mensagem de Jesus. Marcos ele trabalha de uma forma muito dinâmica, né, pastor Leonardo e colegas. Ele não faz uma longa introdução no seu evangelho. Diferente, por exemplo, de Lucas e de Mateus, que trazem uma genealogia, ele já fala, esse aqui é o evangelho de Jesus Cristo. E com isso, além dele falar dessa mensagem direta do evangelho partindo de Jesus, ele também mostra um outro ponto muito importante, que é a divindade de Jesus como Messias. Ele não tem uma busca para mostrar que Jesus era o Messias. Durante o evangelho, ele vai apenas reafirmando aquilo que ele já propõe no início. O Cristo é Jesus. Jesus é o Messias. Ele é o prometido. Ele é o que trará libertação ao povo de Israel. E durante todo o evangelho, que normalmente é dividido em duas partes, a primeira e a segunda metade, ele vai buscar mostrar o quê? Exatamente atos de Jesus que confirmam sua messianidade e a sua divindade. Então eu vejo que esse é um princípio importante do evangelho. E o verso para memorizar também busca mostrar isso. Por quê? Porque ele é pregando o evangelho de Deus, dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Basicamente isso aqui é uma síntese da mensagem que João Marcos busca apresentar, né? Porque a gente chama de Marcos. Marcos, é claro, para mim é muito confortável falar, né? Porque meu nome é Marcos também. Mas ele é o João Marcos. O João Marcos que, quando no livro de Atos é apresentado, foi um homem que em algum momento foi até rejeitado, mas que no fim, como o próprio Paulo fala, era muito útil, não só para Paulo, mas acabou se tornando útil para toda a igreja cristã. Até porque a partir desse evangelho, segundo boa parte dos estudiosos, surgiram os outros evangelhos. Essa é a base. Provavelmente esse foi o primeiro a ser escrito. E ele foi o primeiro que ganhou popularidade para que depois viessem Mateus e Lucas, formando assim os 3 evangelhos sinóticos, né? Isso aí. E pastor Yuri? Como disse o pastor Marcos, né, é interessante o início do evangelho de Marcos, porque, como disse o pastor Marcos, falando do evangelho de Marcos, né, porque ele já vai direto ao ponto. Ele é como aquele programa de notícia rápida, que já vai direto ao ponto. Não tem muita introdução. Como disse o pastor Marcos, Mateus e Lucas, ele apresenta ali uma introdução, vai mostrando quem era Jesus. Aqui ele já vai direto a Jesus e fala, olha, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e ponto final. Então ele já vai direto ao ponto. E Marcos, ele é bem corrido. O evangelho de Marcos em si é bem corrido, com a ideia de mostrar de fato quem era Jesus. Então Marcos ele é muito interessante nesse ponto, porque se você quer saber um pouco mais a respeito de Jesus, quer aprender um pouco mais a respeito de Jesus de forma assim bem corrida e ver direto ao ponto quem é Jesus, Marcos é o evangelho para isso. E possivelmente o primeiro evangelho a ter sido escrito, como disse o pastor Marcos também. Então ele é um evangelho importante, assim como todos os outros, mas muito interessante também, rico em detalhes, ainda que corrido, mas rico em detalhes também, porque apresenta ali a vida de Jesus. E aqui o verso para memorizar também muito interessante, porque mostra a mensagem, a ênfase da mensagem de Cristo aqui a este mundo, né? Devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é isso que nós devemos fazer também nos dias de hoje, nos arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho, porque o Evangelho é quem tem poder para nos salvar por meio de Cristo Jesus. Amém. Pastor Giovanni, o senhor quer explanar? Sim, os amigos aqui já introduziram muito bem, mas eu reforço apenas o ponto de que Marcos, obviamente, não foi membro dos 12 discípulos ali de Cristo. E mesmo assim, ele se atreveu, no bom sentido, a escrever fatos acerca do ministério de Cristo, mesmo não tendo sido
um membro dos 12, isso denota uma postura dele que eu julgo ser necessária em todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo. Ele foi atrás, ele buscou, eu acredito que ele não foi atrás apenas para escrever o seu evangelho, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber mais sobre Cristo. Então ele foi às fontes, conversou com testemunhas oculares, fez um trabalho de pesquisa brilhante, que eu acredito que fez muito bem a sua própria fé, e hoje é fruto do nosso estudo, será fruto do nosso estudo nesse trimestre, foi base para a formulação de outros evangelhos, então a postura dele é digna de ser imitada. E aonde que nós vemos que Marcos ele apresenta uma questão básica da vida, principalmente. Um cristão sempre vai ter altos e baixos. Ele foi considerado como se fosse um missionário fracassado, por conta de questões emocionais, existenciais. E como que a gente pode apresentar para os nossos membros, nossos professores, alunos da escola sabatina, que um cristão, ele vai ter seus altos e baixos. Assim como o evangelista teve, nós temos que crer que no final nós vamos ser direcionados por Deus e nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Como que esse missionário fracassado se torna uma pessoa extremamente relevante depois? Como que a gente pode fazer isso para a nossa vida? Eu vejo da seguinte forma, só a título de exemplo. Se nós pensarmos em Marcos, que no início da carreira missionária dele, na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, Marcos foi junto, ele parou no meio do caminho e voltou. Se pensarmos nele como evangelista fracassado, a gente pode pensar também em outros que fracassaram e estão na Bíblia, como é o caso de Elias. Acho que Elias é um dos casos mais emblemáticos, porque Elias acabou de derrotar os profetas de Baal, mas mesmo assim ele teve medo da ameaça de Jezabel e entrou em depressão, foi lá para a caverna com medo danado. Então Marcos, ele teve seus medos, porque ele era humano. Nós temos que entender isso. Talvez até, o pastor Yuri falou aqui do dinamismo do evangelho, tem a ver com isso, com a humanidade de Marcos. Ele era um homem que ele pensava na ação. E a gente não sabe o que aconteceu durante a viagem. A lição da escola sabatina e a Bíblia apresentam que a casa de Marcos era uma casa de uma pessoa missionária. A mãe dele era uma pessoa missionária. A casa dele era um ponto de pregação. Então ele tinha um amor pelo evangelho, como também nós podemos ver aqui, e o pastor Giovanni falou, ele pesquisou, conheceu pessoas, alguns creem até que Pedro foi o principal influenciador para ele escrever o evangelho, mas ele ouviu muitas histórias. Então ele tinha um amor por pregar o evangelho. Mas isso não significa que o amor dele, o desejo de levar o evangelho, o afastou de sua humanidade. Ele continuava sendo humano, com seus medos, com suas falhas, com suas fraquezas e com momentos de desânimo. Então houve um momento que ele abandonou a viagem missionária, mas isso não o descredenciou para a pregação do evangelho. Eu uma vez ouvi uma história, tentando ser bem rápido, quando eu estudava no NASP, de um pastor que foi lá falar com os estudantes de teologia e ele era evangelista de um campo no sul do Brasil. E ele disse, quando eu fiz meu estágio de evangelismo, batizei meia dúzia de pessoas. Se fosse pelo estágio de evangelismo, nem pastor eu seria. Mas no fim, agora como evangelista, ele batizava centenas de pessoas, milhares de pessoas. Ou seja, você vai ter momentos de fraqueza e baixas na tua vida. Mas Deus nunca desiste de você. E se você permanecer firme no seu propósito, Deus, o poder do Espírito Santo vão te abençoar e você pode fazer grandes obras para o nosso grande Deus, pelo poder dele. Foi o que acabou acontecendo com Marcos, né? Teve um momento de fraqueza, mas Barnabé não abandonou Marcos, Barnabé confiou. Eu posso falar só mais uma coisinha? Eu sei que eu estou demorando um pouco nisso aqui, mas eu vejo em Barnabé uma atitude, eu acho que os evangelhos eles falam um pouco de Barnabé, mas o que falam os evangelhos não, o livro de Atos, né? Mas o que o livro de Atos fala é muito importante sobre Barnabé. Barnabé, ele pegou Paulo, que era um homem desacreditado, e tornou Paulo um evangelista. E quando Paulo não acreditou que Marcos ia para frente, Barnabé pegou Marcos e transformou ele no evangelista também. Então eu vejo uma qualidade muito grande em Barnabé. Claro que o centro da lição não é ele, mas eu vejo que ele é responsável tanto pela ascensão de Paulo, como também pela ascensão de Marcos. Por quê? Porque ele olhou para as pessoas como Jesus olha. Então eu vejo assim, às vezes a pessoa falha, tem o seu fracasso,
Mas Jesus não vê a pessoa como um fracassado, como ele não viu Pedro, como ele não viu João, como ele não viu Marcos e como ele não vê nenhum de nós. A gente pode fracassar no momento, mas Deus ele tem grandes planos para todos nós. E Marcos era um jovem também, né? Era um jovem, talvez tinha seus medos ali. A viagem não era uma viagem fácil naquele tempo. Imagine você rodar toda aquela região. Não era uma viagem fácil, tinha ali o seu fardo, suas dificuldades durante a viagem também. E talvez tudo aquilo, aquela questão toda, talvez tenha se tornado uma pressão muito grande para a vida de Marcos. Como o pastor disse, a casa dele era uma casa evangelista, a mãe dele era uma pessoa evangelista, a mãe dele pregava o evangelho, a mãe dele tinha a casa dele como um ponto ali de oração, de pregação. Então não era uma pessoa que não amasse o evangelho, que não estaria disposta a viver em prol do evangelho. Muito pelo contrário, ele estava disposto. Mas talvez tudo que tenha acontecido ali na viagem, a gente não tem muitos detalhes também, mas tudo que tenha acontecido, talvez uma enfermidade, alguma coisa leve ali, mas talvez tenha tido alguma situação, dormindo fora de casa, saudade da família, tudo que pode acontecer. E nós aqui como pastores, todos nós aqui vivemos isso também em algum momento do nosso ministério. Sair de casa, ir para a faculdade. Eu me lembro quando eu, por exemplo, fui para a faculdade de teologia, eu tinha 23 anos, e eu comecei a minha faculdade na Bolívia, depois eu vim e transferi para o NASP, aqui no interior de São Paulo. Mas quando eu fui para Bolívia, que eu entrei no ônibus, eu estava junto com outro pastor que hoje é pastor lá no Nordeste do Brasil, Adão, pastor Adão, que foi pastor aqui na PL também. Quando eu saí da rodoviária da Barra Funda, que eu olhei para fora e estava ali a minha mãe e o meu pai, e eu naquele ônibus partindo, a minha mãe chorando e tal, né? Porque, assim, de saudade eu segurei, mas quando partiu o ônibus eu comecei a chorar também. E o pastor Adão falou para mim, falou: Yuri, não volte atrás. Não volte atrás, siga o teu caminho. Então, assim, em algum momento deu vontade de voltar também. Eu estava lá na Bolívia, em Cochabamba, mas deu vontade de voltar para São Paulo. Então, se eu tivesse voltado, eu seria um missionário fracassado. Então, eu acho que essa ideia de fracassado é muito forte para a gente falar, ele foi fracassado. Ele não foi um fracassado. Ele voltou, mas aquilo serviu de lição também para ele. Então, depois a gente vê que ele, inclusive, escreveu um evangelho que está aqui até hoje, né? Então, olhar para ele como um homem um jovem que saiu de sua casa, saiu da casa da sua mãe, foi, seguiu o seu caminho, voltou, mas teve uma pessoa ali que foi Barnabé que olhou para ele e falou: não, vamos seguir avante, vamos seguir adiante. Dos grandes medos que, como seres humanos, temos, um dos que mais influencia muitas vezes é o medo de não ser amado. Implica ali o medo que, em geral, as pessoas têm de serem rejeitados. E nos dias de Marcos, ser cristão implicava em lidar com muitas rejeições. E é possível que esse receio, obviamente, tenha provocado o desânimo, o tenha feito voltar atrás, desanimar dessa tarefa. E, em geral, é o que muitos de nós no dia a dia experimentamos, e esse medo dessa rejeição muitas vezes faz com que amigos nossos, faz com que até mesmo nós nos distanciemos do plano de Deus. O medo da rejeição, o medo das pessoas não entenderem, o medo do sofrimento, o medo das consequências que esse compromisso com Deus pode nos levar. Só que, obviamente, a história mostra que Deus não permitiu que essa fosse toda a história de Marcos. E, obviamente, onde há queda, onde há desânimo, frustração, também há perdão, também há graça e também há restauração. O que eu acho interessante na lição de segunda é assim, é colocado como segunda chance, né? Mas até se eu pudesse, eu mudaria o título, enxergar aquilo que ninguém viu. Barnabé, ele conseguiu enxergar em Marcos o que Paulo, que estava no auge como missionário, não conseguiu enxergar. Existem pessoas que vão conseguir enxergar em nós coisas que a gente nem consegue ver. Isso é um dom. Isso daí. Com certeza. Porque Paulo era um homem de Deus. Mas ele Sem não dúvida. viu, ele não teve a sensibilidade que Barnabé teve. E não podemos dizer que Paulo não era usado por Deus naquele... Claro que era, mas é um dom. Não teve a própria paciência que Barnabé teve para poder ensinar ele. Para ele poder ensinar Marcos. Quem sabe? Por isso que Paulo, depois ele fala sobre os frutos do Espírito, alguma coisa, ele começa a rever alguns conceitos da vida. Não é à toa que lá na frente Paulo vai parabenizar e vai falar sobre as qualidades de João Marcos. Então,
Se Barnabé houvesse desistido de Marcos, o que teria acontecido? E aonde nós colocamos o contexto. Você, professor que está aí, que está nos assistindo, entenda. Você não pode desistir dos seus alunos. Você tem que enxergar neles o potencial que eles têm. O que eles podem fazer de diferente para o ministério. O que eles podem fazer diferente na sua unidade de ação. Porque às vezes nós pensamos, o camarada não está estudando a lição, deixa ele para lá, vou correr atrás daqueles que estão fazendo. Não, eu tenho que tentar fazer diferente do que a mesmice que vem vindo ao longo dos anos. E como que a gente pode usar esse exemplo de Barnabé aqui nessa história? Que um cara que conseguiu enxergar o que Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, não conseguiu ver. Que são detalhes simples. Como que a gente pode usar isso como lição? Sei que o senhor falou um pouco sobre isso já, pastor, mas há algo a mais que a gente pode estar falando aqui pro pessoal. Assim, eu creio que na questão de Barnabé tem muitas coisas para aprendermos. A primeira delas é ouvirmos mais a voz de Deus do que a voz do nosso coração. A gente não pode esquecer que o nosso coração é enganoso, como diz lá em Jeremias 17:9. Paulo era um homem grandemente usado por Deus, não tem como dizer que não. Mas em algum momento ele ouviu mais o coração dele do que a vontade de Deus. Sim. Qualquer pessoa extremamente usada por Deus, em algum momento é tentada a ouvir mais a voz do seu coração do que a voz de Deus. Barnabé, ele foi a pessoa que ouviu mais a voz de Deus, ele teve uma maturidade maior que Paulo. Também a gente não pode esquecer que Barnabé já estava na igreja cristã há mais tempo que Paulo. Então ele tinha uma maturidade maior. Ele tinha, provavelmente, uma calma maior para analisar a situação. E olhar, como o pastor Yuri falou também, para um jovem. Às vezes a gente perde muito facilmente a paciência com o jovem. Agora, ele viu naquele jovem um potencial que poderia transpor as missões dele e até as de Paulo. Tanto que quando Paulo estava preso, ele pede para que Marcos trouxesse os rolos, os livros que ele tinha, para que ele pudesse ver na prisão. Ele estava encarcerado, mas Marcos era um auxiliar fora e um auxiliar com saúde, porque era jovem. Então eu vejo que existe todo esse conjunto e muito mais. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia analisar muitas coisas relacionadas a Barnabé, as atitudes que ele teve. Eu tenho certeza que o pastor Yuri, o pastor Giovanni também tem muita coisa a falar sobre isso aí. E a gente tem que analisar. Mesmo o livro de Atos escrevendo pouco sobre ele, eu vejo que ele é um personagem fundamental para todo o desenvolvimento do livro. Eu acho que a palavra é sensibilidade. Ele teve sensibilidade em olhar para aquele jovem, ver a vida daquele jovem e ver o potencial que existia naquele jovem, né? Então Paulo, ele era muito intenso no trabalho, e talvez Paulo, pelo amor que também ele tinha ao evangelho, sempre olhando para frente e falou, não, a gente não pode perder tempo aqui, então se ele quer voltar, ele que fique, eu vou chamar Silas, vou com ele, e você que se vire com Barnabé, com Marcos, né? Então Paulo, muito intenso, muito técnico, falou, não, eu vou para frente. Mas Barnabé falou, não, então se é hora de recuar um pouquinho, eu vou dar atenção para esse jovem aqui, e olha o que ele se tornou também. Sim. Né? Um grande evangelista, um dos livros escritos por ele. É verdade. Então, tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos todos na obra do Senhor. Não existe talento que seja desprezado nas mãos de Deus. E assim, costumo dizer que, com certa frequência, de que só Deus sabe aonde nós podemos chegar nas mãos dele. No que ele pode nos tornar. O exemplo disso, eu olho para o meu ministério. Não parece, mas eu fui pastor desse camarada aqui. E o pai dele foi meu primeiro ancião da minha central. Eu cheguei num distrito com 23 anos. O pai dele tinha idade para ser meu pai. O que eu vou ensinar para um camarada desse? Mas um dos caras mais responsáveis para me ajudar a ser uma pessoa missionária que me deu essa consciência foi seu pai, o irmão Ronaldo. E me orientou, ele foi um Barnabé na minha vida. Irmão queria te botar pra correr, mas teve um Barnabé. Teve um Barnabé ali, cara. Tinha gente do distrito que queria botar eu pra correr, mas o pastor, o irmão Ronaldo, comigo nas visitas, me orientando, pastor, a igreja é assim, vamos tentar assim, assim, assim. E a gente tem um respeito dessa família até hoje por causa disso. Eu era um jovem, havia um cara, o tempo que eu tinha de vida, o cara tinha quase de ancianato. Eu vou fazer o quê? Tive que ter a humildade para poder reconhecer que eu precisava aprender, me aperfeiçoar,
E aonde que a gente entra no contexto de terça-feira sobre o mensageiro? A humildade de João Batista. Fala, eu não sou digno de amarrar as sandálias de Jesus. Eu sou aquele que clama no deserto, eu sou aquele que vai ser o porta-voz das boas novas que há de vir. Todos nós temos um papel crucial no Evangelho. Alguns vão dar início, alguns vão correr juntos, outros vão aparecer lá no final da história, mas o importante é fazer parte de tudo isso. E como mensageiros, como que nós podemos levar a falar isso aos nossos professores, aos nossos alunos? Essa parte principal que Marcos coloca aí no contexto de Jesus, Deus o Pai, João Batista sendo inserido nessa história. Como que nós podemos auxiliar nossos professores? Se nós pensarmos em nós como mensageiros, assim como João Batista, eu vejo que, em primeiro lugar, nós temos que entender qual é o propósito de Deus para nós. João Batista tinha isso muito claro na mente dele. Ele dizia assim, eu sou aquele que vim para preparar o caminho. Um dia perguntaram para ele, você é o Messias? Não sou. Você é o Elias? Não sou. Quem é você? Eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. Eu sou aquele que prepara o caminho. Porque tem uma obra maior a ser feita, mas a minha parte eu vou fazer, e vou fazer o melhor na minha parte. Então eu vejo que uma das coisas que os nossos professores, os membros da nossa igreja devem entender, é que cada um de nós tem um propósito, um vai ser ancião, como você falou, do pai do pastor Giovanni, e vai ser um ancião missionário, o outro vai ser um ancião que ajuda a reformar e a construir a igreja, o outro vai ser diretor do ministério pessoal, diretor jovem, desbravador, aventureiros. Dentro do nosso contexto adventista, na parte departamentalizada da igreja, são várias assunções. Eu não devo pensar assim, por que o Yuri é melhor do que eu? Não, eu tenho que pensar assim, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço para Deus. E onde eu estou inserido. Aonde eu estou inserido. Claro. Se agora eu sou o diretor de desbravadores, que eu faça o melhor no meu clube de desbravadores, porque daí o Giovanni é diretor do clube de desbravadores vizinho, de uma igreja maior, mais estruturada. Eu não tenho que pensar assim, mas por que o clube dele é assim? Não, eu tenho que pensar, eu vou fazer o melhor com o meu contexto, com as minhas pessoas, com o meu clube para Deus. Porque aí, Marcos, desculpa te cortar, Pode aí ficar à nós vontade. estamos fazendo como fez Barnabé, estamos pensando que no meu clube, ainda que seja menor, mas eu tenho ali as crianças, olhando para ela de forma individual, de forma particular, atendendo a necessidade dela e falando, aqui é o local onde Deus me colocou. Exatamente. Então, às vezes a gente pensa exatamente isso, o clube do vizinho lá é maior que o meu. Não, eu tô aqui que Deus colocou, Deus precisa de mim aqui para fazer o trabalho. Sim, eu vejo por esse lado aí mesmo. O que motivava João Batista, obviamente, nisso tudo era a visão elevada que ele tinha de Cristo. Veja, a visão elevada que ele tinha de Cristo o fazia esquecer de si próprio. Era o propósito maior pelo qual ele veio à existência. Afinal de contas, o seu próprio nascimento vem junto com uma profecia. Então, veja, ele tinha essa missão de preparar o caminho do Senhor. E se nós internalizarmos isso, de que a nossa missão também é preparar o caminho para o nosso Senhor, isso vai mudar muito dos nossos relacionamentos, muito da nossa vivência na igreja. Nós não existimos, nós não ocupamos funções que ocupamos por si só. Onde nós estamos, fazendo o que estamos fazendo, temos que ter a visão elevada de preparar o caminho para o nosso Senhor. Tem um ponto importante que eu acho que é muito legal dentro do que você falou. João Batista ele tinha essa visão, mas ele não se achava o Elias. Mas Jesus disse, ele é o Elias que foi prometido. Na nossa visão escatológica como adventistas, nós somos o último Elias. E nós estamos aqui para fazer aquilo que o pastor Giovanni falou mesmo, preparar o caminho do Senhor. Não é preparar um caminho para nós. Nós não temos que levar as pessoas a nos seguirem, mas nós temos que levar todas as pessoas a seguirem a Jesus. Com as lutas, as dificuldades, os problemas, os desafios da vida, mas seguirem a Jesus. Muitos como Paulo, outros como Marcos e outros com outras características diferentes, mas todos com o propósito de seguir a Jesus. E aonde nós entramos no contexto de quarta-feira, que a lição vem trazendo o batismo de Jesus. João Batista tem a honra de fazer esse momento, batizar Jesus nas águas. Jesus, ele recebe o Espírito Santo ali. A presença, você vê de uma forma clara a unidade ali da Trindade, de uma forma bem clara. E o Espírito Santo agora começa a conduzir o ministério de Cristo. O leva para o deserto, ele tem que passar por algumas questões importantes ali. Mas uma das características que me chama a atenção no Evangelho de Marcos, por ser um dos três que são sinóticos,
ele enfatiza muito a humanidade de Cristo, o divino humano. Ele é diferente o padrão que é colocado nos outros evangelhos. Quando você vai para o evangelho de João, ele já começa já dando a marretada falando da divindade de Cristo. Ele já fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ponto final. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já é pré-existente, já estava na existência de tudo e será por toda a eternidade. E Marcos, eu admiro isso porque ele começa a mostrar como se fosse Isaías, o servo sofredor, dentre outras coisas, que a divindade sempre vai conseguir compreender a humanidade, porque ela esteve um dia conosco aqui. Jesus, ele passou ser humano, passou pelas nossas necessidades, passou pelas nossas turbulências. Qual que é o sentimento que você, como professor, já passou na tua vida que você acha que Jesus não passou? Ah, pastor, ninguém está me apoiando. Quem que ficou com Jesus lá na cruz? Ah, eu fui traído. E Jesus não foi? Ah, eu passei fome. Jesus não passou? Não passou sede? Não passou tudo quanto é tipo de calamidade que um ser humano poderia passar? Como que a gente pode colocar esse contexto do batismo de Cristo, a questão das necessidades humanas, como algo pontual para nós hoje, para fortalecer os nossos professores? Aqui na parte de quarta-feira tem um detalhe interessante, porque Jesus ele é batizado, né, dos versículos Sim. 9 a 11 aqui, Marcos ele mostra o batismo de Jesus, e logo quando Jesus ele sai da água, então o Espírito Santo está ali com ele, né, e em seguida ele é levado ao deserto, conduzido ao deserto. A lição ela retrata que a palavra conduzir, o versículo 12 do capítulo 1 de Marcos diz assim, e logo o Espírito impeliu para o deserto, ou o conduziu para o deserto. Essa palavra conduzir, no mesmo livro de Marcos, ela é usada também para expulsar demônios. Então olha que interessante, Jesus ele é levado ao deserto, e a mesma palavra que é usada para levar ali, para ser conduzido ao deserto, é a palavra também para expulsar demônios. Então aqui a gente pode trazer para a nossa vida também, todas as vezes que nós somos levados ao deserto, nós estamos ali em um momento de comunhão profunda com Deus, automaticamente nós estamos nos aproximando de Deus e consequentemente, nos afastando do inimigo de Deus. Então, Jesus ele começa o ministério dele, ele é batizado, ele começa o ministério dele, ele é levado ao deserto exatamente para estar em comunhão profunda com Deus, porque ele sabia que a obra dele era muito importante, era única, né, aqui na Terra, e eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa vida também. A nossa obra aqui na Terra ela é única. Nós temos uma única oportunidade de viver aqui neste mundo. Não existe outra oportunidade. Não viveremos outra vez aqui. Então, a única oportunidade que nós temos, de que forma que nós vamos encarar essa oportunidade? Qual a seriedade que nós vamos dar para essa oportunidade? Será que nós iremos também, assim como Jesus, vamos nos dedicar à pregação do Evangelho? Se for necessário ir ao deserto, iremos ao deserto, para que possamos então nos afastar totalmente do inimigo de Deus e estar em comunhão com Deus? Para que possamos então pregar o Evangelho, dedicar a nossa vida, porque é a única oportunidade, não existe outra. Então, como diz o pastor Giovanni, nós estamos aqui para abrir caminho para o retorno de Jesus. E temos uma única oportunidade de fazer isso. Então, acho que devemos levar isso muito a sério, com muita seriedade, porque é uma obra sagrada, uma obra solene e importante para o nosso tempo. E o livro também vai apresentar Jesus como aquele que é divino, mas que passou pelo deserto sendo humano. Exato. Então, ele conhece realmente a nossa debilidade, né? Ele teve fome, e a fome era igual à fome que qualquer um de nós pode passar. Mais à frente, isso vai ser abordado em outra lição, fala que Jesus estava numa tempestade em um barco, cansado, e o Evangelho de Marcos é o único que fala que ele estava com a cabeça sobre um travesseiro. Então ele tinha a mesma necessidade humana que nós temos às vezes, de um apoio para a cabeça, de um travesseiro. Então ele era divino, mas ele era humano. Não era humano como nós em termos de natureza, porque a natureza dele era uma natureza sem pecado. Mas Adão também tinha natureza sem pecado e caiu. Por que Jesus não caiu? Porque não só ao ser batizado, mas todos os dias ele tinha comunhão com o Pai, tinha comunhão com o Espírito. Aí vai o grande desafio para nós. Ele era humano e tinha comunhão. E nós estamos tendo essa comunhão.
Porque a aprovação no batismo do Pai e do Espírito é a mesma aprovação que Deus quer dar para todos nós hoje. Mas para isso nós precisamos ter comunhão também. É claro que a comunhão cresce, né? O batismo não é o fim e não é o começo, é uma parte. Mas a gente tem que continuar crescendo. E mesmo antes, a gente tem que ter a nossa comunhão. E às vezes o que mais interessante é que antes de batizar a gente tem uma comunhão intensa e depois às vezes isso se perde. Como aconteceu com a igreja de Éfeso, né? Perde o primeiro amor. Isso a gente não pode perder. Jesus em todos os momentos não perdeu o primeiro amor. Mesmo quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda clamava a Deus. Ele sentiu desamparo, mas ele sabia que o Pai o ouvia. A gente tem que entender que Deus nos ouve. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece a nossa humanidade. E quando nós choramos, Jesus sabe o que é chorar, porque ele viveu aqui e ele também chorou. Passamos alguma necessidade, ele sabe de tudo, né? Sim, e pastor Marcos, dentro disso, eu acho que é digno de nota o fato de que no batismo de Cristo, a gente sempre lembra daquilo que o Pai fala, do aparecimento ali do Espírito Santo, como vocês disseram, da confirmação do início ali do ministério de Cristo. Mas essa cena também se repete na cruz. Então, no pior momento ali do sofrimento de Cristo, também há uma manifestação do Pai ali. Então, a Trindade também está naquele momento. Eu acho que a gente pode aprender com isso, de que, óbvio, o batismo é sempre um momento muito especial para todos nós. O início da jornada, todo mundo se lembra com muito carinho do dia do seu batismo, mas virão momentos difíceis também. Deus está conosco nos momentos bons, está conosco nos momentos ruins também. Não precisamos desistir, desanimar, abandonar por conta disso, porque, como já foi dito aqui, o próprio Cristo passou por isso, nos ensinou a forma de vencer, e nós podemos vencer também com a força dele. Sim, e é onde nós entramos para a parte final da nossa lição, de quinta-feira ali, e já emendando com sexta, que fala sobre o Evangelho segundo Jesus, né? Falar sobre a importância do contexto profético do batismo de Cristo, do Evangelho de Marcos, que fala ali diretamente a respeito sobre o ministério de Jesus. Ele fala da mensagem simples e direta de Cristo, que eram três, né? Que era nós temos o contexto de categoria e conteúdo, que fala sobre a profecia de tempo, promessa da aliança, o chamado ao discipulado, o tempo que está se cumprindo, o reino de Deus está próximo, e arrependam-se e creiam no Evangelho. Que ele dá o início do Evangelho, do batismo de Jesus, e principalmente quando se mostra o início da pregação da mensagem para os gentios. Que agora a Israel de Deus não é um povo físico agora, mas é um povo espiritual. Como que nós podemos colocar esse contexto da profecia das 2.300 tardes, ou das 69 semanas, que Marcos ele descreve e que é importante para nós? Às vezes a gente fala sobre profecia, o povo pensa, vai falar de assunto chato, né? Mas qual foi a última vez que você, filho de Deus, estudou profecia? Que você olhou e viu que isso aqui é extremamente importante para a tua vida, que foi relevante e mudou algo em você. A gente vai abordar um pouquinho aqui, porque eu acho que é algo extremamente relevante para a nossa fé. Pastor Marcos, como que a gente pode falar sobre esse Evangelho segundo Jesus? Então, dentro da questão profética que você cita aí, que Marcos ele faz, né, uma citação a Daniel capítulo 9, as 70 semanas, que nós podemos ver que realmente, né, tudo se cumpriu. A aliança estava sendo agora renovada com o povo. Jesus ele chama as pessoas ao discipulado. E nós podemos ver que a última semana se cumpre com o ministério de Jesus, né? Sua morte. Isso é muito importante compreendermos escatologicamente, porque muitas pessoas que não compreendem isso acabam indo para um lado dispensacionalista da teologia, que acaba jogando essa última semana lá para o fim dos tempos, para os últimos anos da história da humanidade. Mas dentro da nossa interpretação historicista da Bíblia, o que nós vemos é que quando Marcos faz essa utilização de Daniel capítulo 9, ele está nos remetendo exatamente a um cumprimento em seus dias. A profecia, é muito importante nós olharmos para a profecia e vermos a profecia já cumprida. É muito difícil a pessoa entender a profecia se cumprindo em seus dias. Marcos ele conseguiu entender isso. Jesus entendia isso.
E nós precisamos entender isso também. Que em nossos dias as profecias têm se cumprido. E que a volta de Jesus hoje está muito mais próxima. E por isso, as pessoas precisam aprender sobre profecia. Mesmo que alguns achem chato, como você falou. Mas as pessoas precisam primeiro aprender o Evangelho de Jesus. O Evangelho que diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e nós devemos nos arrepender dos pecados e crermos no Evangelho. Porque por mais que eu entenda da profecia, e nós todos aqui estudamos Daniel e Apocalipse na faculdade, mas por mais que entendamos a profecia, se nós não entendermos que o tempo está cumprido, se não entendermos que o reino está próximo, não nos arrependermos e crermos, estaremos condenados com um cabedal gigantesco de conhecimento. Então o conhecimento não vai nos salvar. O que vai nos salvar é o relacionamento com Jesus, a comunhão com Jesus. Bem. Pastor Yuri, suas considerações nessa parte? Exatamente isso. Marcos, ele teve a sensibilidade de entender que a profecia estava se cumprindo em seus dias. Então ele olha para Cristo e ele fala, não é qualquer pessoa. Como diz, o tempo está cumprido. Olhando para Daniel, imagino ele pensando no livro de Daniel, falando, o tempo está cumprido. Então Jesus é essa pessoa que realmente a profecia anunciava. Né? Então o livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido. Então Marcos ele tem esse detalhe, de olhar para João, aquele que pregava o evangelho do arrependimento, aquele que dizia que devemos crer no evangelho, e ele coloca esse detalhe, o tempo está cumprido. Então olhar para os nossos dias também, e ver, como diz o pastor Marcos, e ver que profecias estão se cumprindo também, e que falta pouco para que Cristo possa voltar. Amém. Então eu acho que nós, como professores da Escola Sabatina, como líderes da Escola Sabatina, devemos pregar isso para os nossos alunos. Né? A profecia está se cumprindo, Jesus está próximo de voltar. O nome da nossa igreja é Diviso, Igreja Adventista, aquele que aguarda o advento de Jesus. Então, devemos também olhar para os nossos dias de forma especial. E como disse também o pastor Marcos, algo interessante, não é fácil olhar para a profecia se cumprindo. É muito fácil olhar para o passado. Mas não é fácil ver o que está acontecendo nos nossos dias. Né? Então, quando a gente olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia anunciava que estaria dessa forma. A corrupção que existe, o mundo está muito corrompido, muito difícil. Então Jesus está próximo de voltar, nós sabemos disso. Então devemos nos preparar, devemos nos consagrar a Deus, entregar a nossa vida cada dia a Deus, a Cristo, para que o Evangelho ele tenha real sentido em nossa vida. Sim. Há uma ligação clara entre Marcos, Apocalipse e Daniel. O Daniel ele conecta Apocalipse com o Evangelho de Marcos também. Os temas ali estão juntos. Assim, eu acho que estudar profecia é fundamental, todos nós concordamos nisso, porque aumenta a nossa confiança de que Deus está no controle da história. Embora saibamos, e ainda que tenhamos estudado uma única vez, e alguns já pensem ser o suficiente, nós temos uma memória que muitas vezes nos engana, as situações da vida pesam sobre nós em muitos momentos, os sonhos deste mundo muitas vezes tendem a nos influenciar a sonhar apenas as coisas dessa vida. Então olhar para o calendário profético, estudar as profecias, nos ajuda a voltar os olhos para aquilo que há de acontecer. Vendo o que já se cumpriu no passado, aumenta a nossa confiança de saber de que o que está por vir vai se cumprir também. Amém. Então aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé e tende a aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Muito bem. É isso aí, meu querido amigo, meu querido irmão, professor, aluno de Escola Sabatina. O Evangelho de Marcos vai nos ensinar muitas coisas aqui nesse trimestre. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que nós teremos ao longo destes 3 meses. Que você venha colocar a sua vida à disposição do Senhor. Que você também venha ser um porta-voz das boas novas. De que Jesus muito em breve vai voltar. Muito obrigado, pastores. Chegamos ao fim de mais um podcast. Que Deus possa iluminá-los a cada dia mais e que nós possamos nos despedir aqui em oração. Pastor Marcos, pode orar para nós? Vamos orar.
Querido Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade do estudo desta lição da Escola Sabatina. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. A Ele não ser apenas, Senhor Deus, algo que tem a ver com o nosso conhecimento cognitivo, mas que tem a ver com as nossas ações diárias em todos os lugares. Ajuda-nos a olharmos para as pessoas como Jesus olhava, como Barnabé olhava, acreditando no potencial de cada pessoa para o crescimento do Teu reino. Amém. Ajuda-nos também a vermos que a profecia está se cumprindo em nossos dias e por isso é mais necessário do que nunca nos arrependermos dos pecados, crermos em Jesus, porque o Seu reino está cada dia mais próximo. Amém. Abençoe cada um dos nossos amigos aqui, todos os que estão nos assistindo, os que vierem a assistir, todas as igrejas, não só da Paulista Leste, mas as igrejas adventistas em todo o mundo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, te proteja. Que na próxima semana possamos estar juntos aqui, em nome do Senhor. Até semana que vem, se Deus quiser.